começa mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado, é claro, pelo carinho da sua preciosa audiência. Da cabine técnica, o nosso diretor-geral, Ricardo Vieira, auxiliado por ele, Emerson Marques. Na bancada, nós temos aqui hoje o companheiro Ramalho da Construção, é claro, uma das maiores lideranças sindicais da América Latina. O companheiro Ramalho é presidente aqui do Sintracom São Paulo. Você nos acompanha em nosso canal do YouTube, na sexta-feira à tarde, na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo. Às 8h30 da noite, via satélite para todo o Brasil. Fale conosco através das nossas redes sociais. Nós queremos saber, é claro, a sua opinião. Hoje nós temos a honra e o privilégio de receber o renomado economista Dr. Hélio Zilberstein. O Dr. Hélio é doutor em Relações Industriais pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos, a chamada Madison. Ele é bacharel em Economia pela USP, formado em Física pela mesma universidade. Ele é professor sênior da Faculdade de Economia da USP, consultor da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho ligado à ONU. É consultor também do Banco Mundial, Banco Interamericano, European Foundation e membro de importantes conselhos da nossa querida Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, entre outras credenciais. Companheiro Dr. Hélio Zilberstein, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço pela oportunidade. Tenho muito prazer de estar aqui na Casa do Trabalhador da Construção. Perfeito. Professor, qual que é a sua visão sobre o atual mercado de trabalho da construção civil e quais são os principais desafios e oportunidades nessa área? Bom, o mercado de trabalho em geral, e principalmente o da construção civil, está muito apertado. Existe escassez de mão de obra em vários segmentos e a construção civil é um deles. Os empresários da área se queixam que está muito difícil para contratar alguém. Então a mão de obra é escassa e isso é causado pela demanda, né? Está havendo um boom de construções no país todo e também pela reduzida oferta da mão de obra. O jovem hoje não se interessa pelo trabalho na construção civil. Aliás, o jovem de hoje, ele se questiona muito, ele não é bem diferente do jovem de algumas décadas atrás. Antigamente, o jovem sonhava com a estabilidade, com o emprego, com previsibilidade. Hoje, muitos jovens não querem isso, eles querem empreender, não querem se comprometer. O compromisso que uma relação trabalho envolve não é uma coisa muito desejada. E principalmente, na cabeça do jovem, uma certa desvalorização da ocupação na construção civil. A construção civil foi uma coisa muito importante a partir da década de 50 do século passado, porque ela era o absorvedor natural da mão de obra migrante. O trabalhador que migrava do norte e do nordeste, ele encontrava o seu primeiro emprego na construção civil, porque é uma área onde você aprende rápido a fazer as operações, as tarefas, principalmente naquela época, que eram mais simples. E daí, muitos seguiam em frente, iam para outras áreas da economia e percorriam uma trajetória ocupacional. Então, a construção civil era o porto onde essas pessoas ancoravam seus navios quando chegavam às grandes cidades do sul e do sudeste. Hoje, esse fluxo de imigração está interrompido. Sim. Os filhos e os netos daquele imigrante já estão aqui e eles não gostam muito desse caminho que o seu pai ou o seu avô percorreu. Então é uma dificuldade, é um enorme desafio de fazer esse jovem se interessar por um trabalho e especificamente por um trabalho na construção civil. Esse é um grande desafio. E é um desafio para os sindicatos dos trabalhadores e é um desafio para as empresas. Perfeito. Então esse é um tema que precisa ser tratado conjuntamente.
e com muita atenção e muito carinho. Ok. Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tony. Agradecer aqui ao professor Hélio Zimberstein, dizer que hoje a noiva é ele, nós precisamos explorar muito mais a ele, né? Mas só colocar aqui o porquê que nós convidamos o professor para falar de uma matéria complicada que está acontecendo hoje, não só no Brasil. Eu sou membro da ICM, Internacional da Construção e da Madeira, e nós estamos em 132 países, e eu sou presidente de um núcleo da Europa e América Latina. E esses países por onde andamos também tem essa escassez de mão de obra, e em especial no setor da construção. Na indústria também. E isso é uma coisa que eu estou discutindo também com o Siduscom, com a CEBIC, a Câmara Brasileira da Construção. Agora nós vamos ter aí mais um ENIC, que me deram um painel para a gente falar um pouco disso, que é exatamente na linha do que falou o professor. Motivá-los para que esse pessoal realmente continue trabalhando na construção. Hoje você não quer o engenheiro civil, você tem razão, não quer o filho ser engenheiro civil, vai ser piloto de avião, jogador de futebol, menos engenheiro civil. No mestre de obra não quer que seu filho seja mestre de obra, o carpinteiro, encanador, eletricista. Aqui mesmo eu tenho um carpinteiro que trabalha comigo há 30 anos, já trabalhava na obra, trouxe para cá para manutenção. Ele sempre dizia: Ramalho, meu filho não vai ser carpinteiro, e nem engenheiro. E, na realidade, o filho dele hoje é um grande médico, está no Hospital das Clínicas, né? Não é? Agora, se nós pensarmos que nós vamos, com esses grandes problemas, querendo ou não, existe um pouco de preconceito, né? E às vezes até discriminação, nós não vamos valorizar nunca o setor de construção, nem aqui, nem do mundo, e por enquanto ainda não tem robótica para fazer uma obra sozinha. A robótica ajuda, mas ainda precisamos bastante da mão de obra, né? Então a ideia nossa com esses debates todos é motivar as pessoas, primeiro para estar junto no sindicato debatendo. Foi no tempo que o sindicato ficava só fazendo greve, falando mal do patrão. A gente continua falando mal quando erra, né? Mas quando faz a coisa boa, nós somos parceiros, a gente senta e faz junto. Porque é uma coisa que eu, há 57 anos, aprendi a fazer isso, obra, né? Tenho 57 anos de São Paulo, desde 1968, onde iniciei a minha vida aqui como servente de pedreiro, né? E essa é uma das intenções da gente estar trazendo essas pessoas para querer trabalhar na construção. Numa grande faculdade, o senhor coloca lá não sei quantos, abre vaga lá. Antigamente era 3 mil, né? Para disputar 40 vagas, hoje não empresta nem as 40, né? E depois no final chega a 10, 15, não termina o curso. E ainda a desmotivação é tão grande que a maioria dos engenheiros sai da faculdade e não consegue fazer nem um barraco, imagina uma obra. É outra reclamação que o pessoal tem enormemente, que talvez a falta de motivação para isso. E para concluir, essa coisa do preconceito sempre existiu. Eu tinha um mestre de obra italiano, e eu aprendi com esse pessoal, italiano, português, espanhol, né? Até porque na minha época não tinha mestre de obra brasileiro, era tudo europeu mesmo, né? Eu até brinco com eles até hoje, mas brincava mais na época. Eu falei: vocês eram os pedreiros ruins da Europa que vieram ensinar para a gente aqui, né? Não é? Mas é verdade, nós aprendemos com isso aqui. O mestre, um italiano, né? Um certo dia ele falou assim: Ramalho, essa coisa de construção está virando um negócio de um preconceito desgraçado. Nós precisamos ir mudando essa coisa, mudar nome, não é mais peão, montador, tirar essa coisa de pedreiro, até de mestre de obra, colocar consultor, acaba com isso. E eu falei com ele: Vicente, mas por quê? Imagina que eu fiquei viúvo, e depois de muito tempo conheci uma senhora aí também viúva, né? E começamos a bater um papo, namorar. Passou uns meses aí, eu resolvi convidá-lo para casar, né? Convidei para casar. E ela perguntou: como é que é a sua vida? Não, estou ótimo, eu tenho 30 casas de aluguel, tenho uma ótima renda. Ela falou: não, eu quero saber o que você faz na vida, né? E eu enchi a boca para falar para ela: eu sou mestre de obra, né? Aí ela olhou para mim e falou assim: mestre de obra? Tchau. Mas por quê? Meu marido é engenheiro. Faz 20 anos que o desgraçado morreu, meu cérebro até hoje está cheio de concreto. Mas nós queremos ouvir aí o professor. Essa foi boa, companheiro. Mas, professor, o companheiro Ramalho falou sobre essa questão
da robótica, que é, na verdade, sinônimo de tecnologia. E nós estamos aí, inclusive, com a inteligência artificial. Qual que é a sua visão no que essa tecnologia toda pode melhorar o mercado de trabalho na construção civil? Olha, o grande temor que a gente tem a respeito do robô e a respeito agora da inteligência artificial é o temor que os operários, há 200 anos atrás, tinham a respeito das máquinas. Uhum. Né? Os operários, no início da Revolução Industrial, quando a tecnologia começou a avançar, eles resistiam à introdução de máquinas. Por quê? Porque a máquina destruía empregos. Não é? Então a tecnologia, conforme ela vai se aprofundando, ela destrói empregos. Então a tecnologia na construção civil, com certeza, vai tornar supérfluo, vai superar muitas das atuais ocupações. Mas existe um outro lado da tecnologia, que na mesma medida em que a tecnologia destrói empregos, ela constrói empregos também. Porque ela cria novos produtos, ela cria novas maneiras de se produzir, e esse espaço precisa ser ocupado. Sim. Quem vai ocupá-los? Os trabalhadores. O grande problema que nós temos hoje é que essa corrida tecnológica ela é cada vez mais frenética, ela é muito rápida. E a gente precisa que a mão de obra se ajuste a essas mudanças. E aí é que está a nossa grande dificuldade. Porque a qualidade da nossa mão de obra é muito baixa. Nosso sistema escolar é muito ruim. Ele não prepara os trabalhadores com a educação básica, com as habilidades básicas para poder se reciclar, porque para você se reciclar, você não só precisa de alguém ensinando a nova ocupação, mas você precisa uma capacidade de poder se adaptar. E isso é a educação que dá. E nós não temos isso. Nossa mão de obra vai ter muita dificuldade para se ajustar ao que vem aí. Esse é o grande problema que nós temos. E como é que a gente faz para poder resolver esse desafio, né? Como é que a gente poderia fazer para melhorar essa educação e treinamento, essa qualificação no setor? Esse é um problema que só se resolve no longo prazo. Nós precisaríamos hoje, ontem, há 10 anos atrás, a gente precisaria estar investindo na melhoria do sistema educacional no Brasil. Esse é o nosso problema. Se a gente não conseguir ter uma escola boa até o ensino médio, nós não vamos conseguir acompanhar isso que está acontecendo. Então esse é um problema que não depende do Ramalho, não depende de você, não depende de nós, depende do todo, a partir do próprio governo. O Estado brasileiro precisa pensar em melhorar nosso sistema educacional. E segundo ponto, o sistema educacional precisa ser profissionalizante. Esse é o nosso grande problema, ele é um sistema acadêmico. Sim. A gente forma um aluno no ensino médio que aprendeu história, aprendeu geografia, aprendeu mais ou menos, né? Um pouco de matemática, ciências, mas ele não foi preparado para o mundo do trabalho. A escola não dirigiu esse jovem para o mercado de trabalho. A exceção é a escola profissional. Não é à toa que os pais colocam os seus filhos nesses vestibulares do ensino técnico. Existe um vestibular no ensino técnico, existe uma demanda enorme por ensino técnico e não há vagas. Quer dizer, nós precisamos mudar. A gente precisaria que a opção natural, sem precisar fazer escolha, fosse o ensino técnico. Sim. Nós precisamos transformar nosso ensino médio em ensino profissional. Quem quiser se preparar desde cedo para a faculdade, aí vai, como hoje você vai para o ensino técnico,
ele vai fazer o ensino acadêmico, por opção. Essa é a grande transformação que nós precisamos fazer no nosso ensino. Com isso, a gente está preparando o trabalhador daqui 10, 15, 20 anos a acompanhar o mercado de trabalho. Agora, e até lá? O que a gente faz? Nós estamos condenados a essa coisa? Felizmente, o Brasil, ao mesmo tempo em que ele tem esse problema, ele tem uma oportunidade enorme para absorver essa mão de obra de qualidade pobre ou de pouca capacidade de se ajustar. Por quê? Porque nós temos no Brasil uma necessidade imensa de investimento. Nós precisamos água, esgoto, transporte ferroviário, marítimo, portos, aeroportos, energia, investimento na infraestrutura. A nossa taxa de investimento é muito baixa e por isso que a gente cresce pouco. Então nós precisamos voltar a investir muito. Historicamente, o investimento foi sempre liderado pelo Estado. O Estado é o grande investidor em infraestrutura. O Estado está quebrado. Ele não tem mais recursos para investir. E nós precisamos transformar isso. Sim. E a gente precisa da iniciativa privada para esse investimento. Agora, por que isso é importante? Porque investimento significa construção. Então, nesse momento, se a gente conseguisse ampliar enormemente o investimento, nós transformaríamos esse país num enorme canteiro de obras. E isso seria capaz de absorver essa mão de obra de baixa qualidade. Por uns 10 anos, pelo menos. Sim. Com isso, a gente estaria aproveitando essa mão de obra que a gente tem, o perfil dela é perfeito para essa atividade, e, ao mesmo tempo, a gente estaria preparando uma nova geração com ensino técnico para daqui a 10 anos ocupar empregos de mais qualificação. Então, a gente tem um enorme problema que nós precisamos transformar em oportunidade. Agora, para isso, a gente precisa de um governo que enxergue isso. O governo, infelizmente, ele não está olhando para o investimento, ele está olhando para o consumo, porque o consumo dá voto. Então, a gente incentiva o saque no fundo de garantia, a gente incentiva o crédito para o consumo, a gente transfere renda. Não sou contra transferir renda, o combate à pobreza tem que ser isso mesmo, a gente precisa ajudar. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E não pode ser tanto assim. Precisa ser muito criterioso, precisa ser muito cuidadoso. Eu li no jornal esses dias o pé de meia, esse dinheirinho que foi uma ideia interessante para reter o jovem na escola, apesar da escola ser um saco, porque ela é acadêmica, por isso que eles não querem ficar. Os alunos desistem, mas com esse dinheiro talvez eles sejam retidos. Aí a gente descobre que existem muitos municípios no Brasil que têm mais bolsas pé de meia do que estudantes. Sim. Quer dizer, então esses programas, precisa muito cuidado com eles, mesmo o próprio Bolsa Família. Tá? Então não é isso. Né? A grande escolha é que o governo, infelizmente, não está fazendo. É verdade. Ramalho. Não, eu concordo plenamente com o professor Eisenberstein. Nós estamos vivendo um momento difícil e a prova está nas pesquisas. Né? Eu votei no Lula. Em 2018 eu votei no Bolsonaro, me arrependi. Votei duas tranqueiras, Bolsonaro e Dória. Né? Mas a gente erra na vida, professor. Né? Mesmo com o cabelo branco. Mesmo com o cabelo branco, essa experiência toda que nós temos. Agora, o professor tem toda a razão e nós temos aí um mercado enorme no setor de construção, por duas razões. Nós estamos perto de 8 milhões de famílias que não têm casa para morar. E aumentando mais ainda, porque boa parte hoje nós mesmos fazemos obra, continuamos fazendo, né? A gente está pensando muito em começar a fazer obra agora sem estacionamento, né? E com 20 metros, 25 metros, porque o
o jovem nem quer mais comprar, ele quer alugar para ficar próximo do serviço. E ele não quer garagem porque ele vai de Uber para tomar as cachaças dele, então é uma coisa importante. Mas tem outro buraco que poderia gerar muito emprego, e esse é o maior de tudo, é pior do que não ter casa para morar. É os 28 milhões de pessoas que moram em residências inadequadas. São uma coisa absurda, criminosa. Nós conseguimos, aí, uns anos atrás, criar a lei da regularização fundiária, mas isso vai a passo de tartaruga. Aliás, se colocar para tomar conta de 2 tartarugas, uma vai embora e a outra vai ficar grávida no meio do caminho, né? Quase não se vê acontecer. Então, eu acho que o professor está corretíssimo, é isso mesmo. Tanto é que aqui nós estamos criando uma universidade que vai estar de curso técnico a curso superior, né? E é tudo nessa forma de estar motivando, e também a gente está pesquisando o que esse jovem quer. Nós já temos um projeto aqui, Mulheres na Construção, há 25 anos. Então, nós já temos algumas obras que tem mulheres operárias. Pega aí uma grande construtora Cury, tem 400 mulheres operárias já. Mas nós lançamos agora Mulheres Empreendedoras. Transformar a mulher, está aqui a carteirinha, né? Nós queremos transformar a mulher no empresário, desde que ela tenha vocação para isso, tenha talento, isso é tudo avaliado. Né? E vamos dar toda a estrutura possível a esse grupo, né? Com consultor experientíssimo que nós temos aí, o doutor José Roberto, a área jurídica, na área de contabilidade, principalmente na área de recursos humanos. E não estamos fazendo isso por nossa conta própria. Isso é em parceria com as empresas que estão acreditando nesse projeto. E aproveitando, professor, a fome com a vontade de comer. Por que eu estou fazendo isso? Porque o senhor acabou de falar, e é verdade, nós vivemos um apagão da mão de obra, por vários motivos, né? E eu acho que é a oportunidade da gente estar trazendo mulheres que são mais de 50% no planeta e no mercado, para vir também para o setor da construção. E ainda colocando que hoje, se trabalhar na base aí, da tarefa, do rendimento, um operário da construção civil, em média, ganha 12 mil reais por mês. Tem uns que ganham 20, outros ganham 7, mas ninguém ganha mais o piso, sabe? Porque trabalha tudo em regime hoje de produtividade. E a gente também está tomando muito cuidado com isso, porque o cara, em vez de trabalhar 8 horas por dia, que era necessário, ele acaba trabalhando 14, porque o dinheiro motiva isso, né? Uhum. Dinheiro dá, como se diz, um ânimo na gente enorme aí, né? Para até a gente ficar mais jovem e acreditar, porque ninguém vive sem dinheiro, né? Sem dinheiro você não vai na igreja, nós não vamos no supermercado, né? Não dá nem para arrumar um casamento sem dinheiro. Mas concordo plenamente, e nós vamos ver o professor daqui a pouco, aqui deve ter umas 300 pessoas. Nós realizamos aqui, professor, 2 grandes eventos por mês. Dia 11 nós temos aqui o lançamento do livro, o último livro do ministro Ives Gandra Martins, que vai estar aqui, seu um manual do trabalho que ele fala moderno, vamos estar aqui. É claro que eu recebo muitas críticas, porque eu deixei de fazer evento e convidar sindicalista para falar, porque nós estamos com um hábito enorme de falar para nós mesmos. Eu não sei se é isso que o trabalhador quer ouvir, você fazer discurso para nós. Vamos ouvir do outro lado, até para a gente conhecer um pouco o outro lado. Quando eu anunciar amanhã, vamos trazer várias imagens. A Hélia Rebestar é patronal, como é que você vai trazer? Eu falei, é todas. O lançamento do livro do Ives aqui, porra, o Ives, né? Quer dizer, não é uma cabeça que eu respeito muito. O pai dele é meu mestre até hoje, eu continuo considerando o Dr. Ives pai, com 90 anos de idade, né? E assim nós estamos fazendo. Político, dia 9 de maio, nós vamos estar aqui com Marco Monteiro. O Marco Monteiro é secretário de obra do município, ele levou isso aqui, todas as palestras, ele incluiu isso aqui nas palestras, em todo lugar onde ele vai, um monte de gente ligando, Mário, como é que faz para organizar também outras áreas? E eu com muito cuidado, porque eu sou dos compros, das obras nossas. Mas nós temos a pesada. Mas eu fui falar com o presidente da Comissão Pesada, o pessoal estamos procurando, vamos junto? Ah, vamos. O pessoal da PEOPS, vamos junto, vamos. O pessoal da Fiesp, lá, a menina me procurou. E aí eu fui lá e já estava conversando com o Josué, mas por esses dias deve ter, esses meses aí, um outro presidente, não sei quem vai ser, se for o Paulo, está em casa, né? Mas quem for, nós vamos estar juntos discutindo isso aí, por entendermos que ninguém faz nada sozinho, né? E também não existe nada de graça, viu, gente? Nem almoço na casa da sogra, alguém tem que levar Coca-Cola.
Não, acho que antes de casar talvez seja de graça o almoço da sogra. Depois vem a conta. Mas o companheiro Ramalho falou sobre a questão de se ouvir as várias lideranças dos espectros políticos variados, né? Seja de esquerda, direita, e também da importância de se ler livros, né? E a gente lembra daquela frase de uma propaganda lá nos anos 70, que o Brasil se constrói com homens e livros, né? Verdade. Então caminha por aí, né, Claro. professor? Deixa eu fazer uma homenagem aqui ao Ramalho. Isso que ele acabou de dizer, esses convites que ele faz. Eu sei que o meio sindical me considera patronal, mas eu sou um enorme defensor do sindicato. Onde eu vou, principalmente quando eu vou falar para sindicalistas, para trabalhadores, uma coisa que eu sempre insisto em dizer é que se você quer um regime democrático, você precisa de um sindicato legítimo, forte e representativo. Porque precisa haver equilíbrio de poder na sociedade. Mas o que eu quero dizer, quero cumprimentar o Ramalho, nós estamos vivendo no Brasil os efeitos nefastos dessa polarização. Quer dizer, o país de repente ficou dividido em dois polos. E é metade para cada lado. Né? E a gente ouve dizer que até há brigas dentro da família, pelo pessoal daqui, pessoal dali, e não se conversa, não se escuta, não se ouve o outro. Né? Então, esse gesto de trazer o outro para entender o que ele diz, o que ele quer, o que ele propõe, é um passo enorme. Isso deveria ser repetido em todos os municípios, em todos os sindicatos, em todas as empresas no Brasil. Nós precisamos conversar mais. E eu tenho uma esperança de que essa próxima eleição, devido a todas as coisas que estão acontecendo na política, né, a gente está percebendo que esses dois polos, eles continuam fortes, mas eles estão meio rachando, inconsistentes. Né? Quem sabe apareça um grupo de pessoas que venha propor exatamente o contrário da polarização. Venha propor a conversa, propor uma convergência, que isso nós precisamos. Se a gente quer fazer uma escola melhor, se a gente quer ter mais investimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar. Porque esse é um problema que aflige a todos nós. E não há ideologia aí, é uma questão de sobrevivência da nossa sociedade. Agora, professor, não parece que esse fenômeno da bipolaridade seja algo de uma tendência, um viés mundial? Porque nós temos também nos Estados Unidos verificado essa bipolaridade, né? Essa disputa entre esquerda e direita, praticamente lá, que foi um local que nunca se falou muito de esquerda, né? Mas hoje nós já temos uma outra visão que para os republicanos, os democratas são de esquerda. Essa divisão não é uma divisão, um fenômeno mundial, e é estranho, porque quando nós temos acesso à comunicação, todo tipo de informação pela internet, as pessoas parecem que estão se isolando. Esse é um paradoxo, né? Numa época da comunicação, ela está criando o isolamento em bolhas, né? De fato, isso é uma coisa que está ocorrendo em todas as sociedades, quer dizer, essa bipolarização. A democracia, ela se enfraqueceu, ou está tendendo a se enfraquecer exatamente por ser um regime que permite a livre expressão. Sim. E esse avanço da comunicação, o avanço da internet, as redes sociais, ela enfraqueceu os limites para essa liberdade de expressão. Esse é o grande dilema. Mas eu vejo também sinais de que essa tendência à polarização começa a refluir, provavelmente, em todos os países, né? Então, é possível que a gente consiga redirecionar essa evolução dos nossos sistemas políticos. No Brasil, eu tenho muita esperança que isso ocorra já a partir da próxima eleição. Companheiro Ramalho. O professor tem toda a razão. Lá na Paraíba, a gente falava assim, que depois das trovoadas vem a bonança, né?
Eu lembro aqui no governo Collor, substituído por Itamar Franco, nós temos um Brasil com, sei lá, 200% de inflação, uma coisa absurda, né? E surgiu Itamar com o Fernando Henrique Cardoso e nós colocamos ordem na casa. Quer dizer, o Brasil ficou arrumado De por um bom jeito, tempo. Ramalho, você lembra? De um jeito assim, tão simples, né? É. A gente terminou com a inflação com a inflação. A inflação, a gente deu um truque, deu uma rasteira nela, ela desapareceu. Pois é. Não, foi uma coisa que ficou aí e com isso nós demos uma boa arrumada no Brasil. Claro que o presidente da República, além de sociólogo, é um professor. Fernando Henrique investiu muito em formação de mão de obra, qualificação de mão de obra, que isso acabou. Foi destruído nos governos últimos, né? Inclusive no Lula até hoje. O Ministério do Trabalho está falido, né? Não se tem estrutura para nada. E, claro, ele nesse desespero de criar popularidade, parece que está criando mais a impopularidade. E você tem toda a razão quando lembrou aí que nós precisamos não ficar dando peixe, mas dar vara e ensinar o cara a pescar. Esse é um discurso que nós sempre fizemos, se bem que já mudou um pouco essa coisa do Bolsa Família, porque antes quem estava no Bolsa Família não podia receber, hoje quem recebe até um salário mínimo pode continuar recebendo Bolsa Família e trabalhando, só como não tem campanha para isso, o cara se pendura no Bolsa Família e vai para a informalidade. A construção civil é uma, Tony. Sim. 72% dos materiais produzidos para a indústria da construção civil, 72% são vendidos aí quase que na informalidade para a chamada construção formiguinha. Aquele puxadinho lá, né? As construtoras compram direto mesmo, só 18%, que compra direto lá na distribuidora, né? E aí você fica 10% no meio aí, que é um ou outro que tira nota, é um ou outro que tem uma micro e pequena empresa que faz, né? E eu acho que tudo isso é cultura. Nós somos um Brasil que tem a maior carga tributária do mundo e também temos os maiores sonegadores do mundo. A gente sonega na hora de tomar um cafezinho, se você pedir a nota dá, senão não dá, né? Então, acho que tudo isso o professor tem razão. Quem sabe aí o próximo governo, ele tem aprendido com esses erros todos que aconteceram nos últimos anos e a gente pense que nós estamos vivendo praticamente uma globalização no mundo e que nós possamos construir uma sociedade melhor, e o cara ter orgulho. Eu costumo falar, e nós fazemos muito isso aqui, por isso eu criei a Mulheres Empreendedoras, mas nós também temos empreendedores de outras áreas, que é para confeitaria, alguma coisa. Eu costumo falar o seguinte, cara, se tu é empregado, mesmo você sendo professor, né, vai ganhar muito bem, você vai ter no máximo um carro zero e uma casa boa para morar. Então vai ser empreendedor que você fica rico, né? E é essa coisa que eu tenho colocado, e muitos, Tony, têm essa vocação. Aqui nós conhecemos pessoas que nós ajudamos, que há 15 anos atrás ele era servente de obra, trabalhava para o irmão. Hoje ele tem 2.600 empregados na empresa dele. Quer dizer, por que ele precisa? Talento, né? Se for perguntar, ele não foi em nenhum banco de universidade, não é um cara que tem cabeça. E ele um dia falou, Mário, como é que eu faço? Porque eu não sou engenheiro, não sou advogado, não sou economista. Eu falei, eu também não. Mas como é que você faz para dar certo? Eu falei, eu contrato os melhores para trabalhar comigo. Então é o melhor consultor, é o melhor advogado, né? É o melhor médico. Eu vou no melhor mecânico. Por isso que ele é empreendedor. Por isso. Tem essa capacidade. É a capacidade de visão disso, né? Mas é isso, Tony. Professor Hélio, o companheiro Ramalho falou aí um pouco sobre a questão econômica do Brasil e a gente não pode deixar, né, Ramalho, de aproveitar a expertise do professor Hélio Zilberstein para poder falar um pouquinho sobre essa questão também. Nós temos lá o Ciro Ferreira Gomes, que foi prefeito de Fortaleza, governador do estado de São Paulo, ministro da Fazenda, falamos há pouco do Real, ele é um dos ministros que lançou o Real do governo Itamar Franco. E ele divide no livro dele o Brasil em dois tipos de governantes, vamos colocar dessa maneira. Aqueles que são ligados ao fiscalismo rentista, que estão interessados em privilegiar o capital financeiro internacional, e os governos do Lula e Dilma, que ele chama de o chamado consumismo nacional, né? O importante é que as pessoas estejam consumindo. E nós sabemos que nenhum desses dois modelos funcionaram, né, Ramalho? Até agora. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não concordo com essa classificação. Ela é muito pobre na minha avaliação. Porque se você quiser reduzir essas duas categorias, eu diria que o Lula ele é muito mais
pró-rentismo do que os outros. Por que ele é pró-rentismo? Porque pela gastança. Como ele gasta, o governo do PT gasta muito mais do que arrecada, precisa financiar essa gastança. Cria um buraco nas contas públicas. Como é que financia? Lançando títulos e promovendo o rentismo. Então não é eu diria que essa visão ela está muito enganada. O buraco é mais embaixo. Tudo tem que começar pelo equilíbrio fiscal, pela previsibilidade nas contas do governo. O que nós temos hoje é um desastre, porque, de um lado, o Banco Central está preocupado com a inflação, e a inflação é para se preocupar mesmo, principalmente para os mais pobres, que são os que mais sofrem na inflação. E de outro lado, você precisa controlar o gasto do governo para exatamente começar a reduzir a dívida e reduzir o rentismo. Porque quem é que ganha com essa gastança? Quem tem dinheiro para comprar título do governo. E muita gente diz que são os bancos que se beneficiam, mas quem é que compra esses títulos? É o público. Muitos brasileiros de renda até pequena, média, têm títulos no Tesouro Direto. O que é isso? É rentismo? Quer dizer, o que isso provoca, e aí ele é o engano, provoca que ao invés de eu usar meu dinheiro para um empreendimento que faça criar empregos, que desenvolva a economia, eu vou direcionar meu dinheiro para comprar títulos para financiar o que o governo está gastando. Então, essa visão é uma visão meio populista, sabe? Dividir o mundo em dois, e não é isso, porque esses dois se confundem. Né? Sim. Nós precisamos de seriedade na condução da política fiscal. Isso é a primeira condição. Porque isso dá segurança para quem está pensando em abrir um negócio. Se eu sei que o governo está empenhado em combater a inflação, em reduzir o gasto público, eu vou ter mais confiança em ampliar minha fábrica, em abrir uma loja, em construir alguma coisa. E aí vem o crescimento, e não o rentismo. E a reforma fiscal, o senhor está de acordo com ela? Ainda que não tenha sido implantada ainda, tem um prazo de transição. Tributária. A reforma tributária. A reforma tributária, eu sou um crítico muito forte do governo do Lula, mas eu tenho que reconhecer que talvez a única coisa meritória que esse governo fez foi promover a reforma tributária. A reforma tributária pode começar uma virada muito grande nesse país. Ela foi discutida durante décadas no Brasil. E só ela ficou madura. Nós devemos essa maturidade a um economista, o Bernard Api, que, aliás, eu sugiro que você convide o Bernard para vir aqui, porque a reforma tributária... Me ajuda a convidar. Pois não. Com todo prazer. A reforma tributária vai ter um impacto enorme na construção civil. A reforma tributária que foi montada, ela não é perfeita. A original que o Bernardo Api pensou era melhor, mas no âmbito da política, nunca um projeto de lei sai sem modificação. Mas mesmo com as modificações, ele tem um enorme mérito, por uma coisa muito, muito, muito simples. O sistema tributário, e ela é uma reforma dos impostos sobre o consumo. Né? A grande reforma está por vir, que é o imposto sobre a renda, que aí precisa de muito mais coragem, muito mais empenho, porque mexe com interesses... O senhor é a favor de tributar as grandes fortunas? Não, isso é bobagem, porque se vai tributar a fortuna do Ramalho, e ele tem uma grande fortuna, você sabe disso. Graças a Deus, né? É bom, né? Graças a Deus. O Ramalho pega o dinheiro dele e vai embora.
Óbvio. Quer dizer, é uma burrice isso. O que você tem que tributar é o fluxo da renda e não o estoque da renda. Então, as movimentações. Claro, você tem que tributar a renda que as pessoas recebem, as transferências de renda, as heranças. A herança tem que ser tributada fortemente e não o estoque, né? Mas por que a reforma tributária é um passo enorme? Porque ela muda uma coisa fundamental. Nossos impostos na produção, eles incidem sobre a origem, sobre quem produziu. Então, quem produz paga imposto. Então, suponha que você tem uma cadeia produtiva, o primeiro degrau dessa cadeia está aqui, ele produziu um insumo e vai vender para o outro. Ele paga um imposto sobre o valor que ele adicionou. O outro faz um processo, paga imposto sobre o outro. Quando chega no final, o preço está enorme porque esse imposto foi se acumulando. A reforma tributária está fazendo o contrário, que é o que o mundo inteiro faz. Nós vamos tributar quem comprou. Então, esse primeiro não vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto do valor adicionado por ele é esse aqui que comprou. E esse aqui vai adicionar valor. Ele não vai pagar pelo imposto que ele criou, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Então você vai desonerando à medida que essa cadeia produtiva vai se desenvolvendo. Se você é um país exportador, quem é o último elo dessa cadeia? É o consumidor lá do país que está importando. É ele que vai pagar o teu imposto. Hoje, nós pagamos o imposto que ele vai consumir. Sim. Então, o nosso sistema é um sistema burro, porque ele onera a nossa produção. E essa reforma está fazendo o contrário. Então, ela vai tornar o Brasil muito mais competitivo, além de simplificar enormemente. Nós vamos ter só 2 impostos. De toda essa parafernália, 2 impostos. E para terminar, eu sei que esse é um tema meio chato, mas ele é muito importante. Por isso que eu sugiro o Bernardo Api, porque ele tem muita importância para a construção civil. Perfeito. Porque a construção civil, eu vou terminar, a construção civil é muito atrasada no Brasil, porque ela processa tudo no canteiro de obras. Você faz tudo no canteiro de obras. Toda a concretagem é no canteiro de obras. Todas as paredes são feitas aqui no canteiro de obras. Por quê? Porque se você comprar lá fora a viga, a laje, a parede, você está pagando o imposto que esse aqui está criando e não está se creditando. Se você pudesse creditar do imposto dele, que ele criou, você vai poder não produzir mais no canteiro de obras e comprar lá fora. O Bernardo Api calcula que o custo da construção civil, dos materiais do que se faz na construção civil, vai se reduzir em 40%. E isso vai ser um estímulo enorme para comprar tudo semi-pronto. Isso vai mudar a construção civil, vai mudar as ocupações da construção civil. Vai trazer a padronização na construção civil. E vai baratear o custo da construção civil e aumentar a produtividade da construção civil. É uma revolução que está aí. Você percebe, Jamário, como é interessante isso? Isso é uma questão enorme, tem implicação para o treinamento, para a qualificação, para tudo. É uma notícia boa, né, companheiro Ramalho? Claro. E ao mesmo tempo eu vi aquele, vamos dizer, o congraçamento, a união das forças, nós vimos agora na aprovação da reforma tributária. Pois é. Porque o presidente Lula estava, inclusive, junto com o Tarcísio. Ele foi importantíssimo na hora da aprovação da reforma, né, companheiro? Porque São Paulo é o que mais vai ganhar com essa reforma. Porque Perfeito. São Paulo paga muito imposto, porque aqui se produz quase tudo do país. Sim. Então essa carga tributária vai se transferir para quem consome. Perfeito. E isso vai acabar com a guerra fiscal, que também é uma coisa muito ruim, porque não vai ser mais interessante para os estados diminuírem os impostos.
para poder produzir. Perfeito. Mas isso é uma história complicada. Ramalho, o Ricardo já está pedindo, está dizendo que já está acabando o programa, infelizmente. Faça o seu comentário final e deixa mais uma vez também os seus contatos, Ramalho. Não, eu quero mais uma vez agradecer aqui ao professor Hélio Zimmerstein por essa aula, por esse Verdade. debate. Eu acho que a grande vantagem de todos nós é provocar o debate, né? Exatamente. Quer dizer, disse Sócrates, escreveu Platão, né? Sei que nada sei, né? E nós somos eternos aprendizes, por mais experiência que a gente tem. Agora, uma coisa é certa do que o Hélio falou. Eu comecei a aprender economia aos 7 anos de idade, com a minha avó, holandesa, Holandesa? totalmente analfabeta, porque ela chegou com 2 anos no Brasil e foi morar no meio de uma roça que não tinha escola. A única coisa que ela aprendeu foi alguma coisa de inglês, ou quando muito espanhol, que é a língua que eles conheciam. Depois, aos poucos, foram nossas. Mas ela dizia para a gente o seguinte: olha, meu filho, quem é rico é quem não gasta. Na época era dos R$1.000, né? Era réis que falava. Se você ganhar R$10.000, gaste no máximo 8. Guarde 2. Porque se você ganhar R$10.000 e gastar 11, quer dizer, um mês você vai pedir para a sogra, outro para o pai, outro para o cunhado, outro para o vizinho. Então, se você, depois de um ano, você é um tremendo caloteiro, ninguém quer mais nem chegar perto de você. E você não tem nada. Agora, se você guardar 2, depois de um ano você vai ter entre 25 e 26 mil réis, que é o acumulado disso mais o que rendeu, né? Até porque na época a inflação não era tão grande. Então eu acho que o professor foi muito feliz nessa colocação, porque isso é uma coisa também que nós queremos e já estamos trabalhando. 3 coisas estamos trabalhando no setor. Trabalhando sobre prevenção de droga, com um menino nada mais, nada menos, que vai fazer 90 anos, 89 anos, que é o coronel Edson Ferrarino, e doenças mentais, que a minha filha Adriana também está trabalhando muito sobre isso, e nós estamos desenvolvendo um programa de educação financeira. Né? Como é que o cara, se você ganhar só o piso, R$2.500, você ia viver, não ia? Cara, agora tu está pondo 12 mil no bolso, o que você está fazendo com o teu dinheiro? O que você pode fazer mais para pagar o dinheiro? Como é que você pode fazer mais com a família? Como é que você pode fazer mais para a tua esposa, que precisa cuidar do filho, cuidar da mãe, cuidar da avó? Ela tem uma pequena empresa em casa, né, que ela possa ganhar dinheiro. E outra que vai comercializar o produto, porque não adianta nada eu fabricar coxinha e não tem para quem vender. E aí, se o problema é cuidar de casa, eu também não posso sair para vender. Então, eu preciso ter uma rede, e hoje com a internet, é a coisa mais fácil do mundo de montar isso, para você entregar. E hoje, com os aplicativos, que é uma perversidade, mas é uma realidade, e no mundo, né, as pessoas fazem isso com muita necessidade. Mas agradecer aqui o professor Hélio Zimmerstein, agradecer o Tony, agradecer toda a nossa equipe técnica. Nós agora vamos para uma palestra aí, né, para ouvir o professor com outras pessoas que vão estar conosco aí. E ele já me deu a sugestão aqui para que nós possamos convidar aí o Bernardo, né? Ele vai me ajudar a convidar, eu não tenho intimidade com ele. Mas tudo... Ele é uma pessoa extremamente acessível. Ele vai ficar feliz de poder vir aqui falar sobre a reforma. Não, que maravilha. Vamos trabalhar, vamos fazer isso, a gente marca. E a grande importância é essa. Por último, além das coisas que nós falamos que são dos eventos que acontecem aqui, nós trabalhamos em todas as linhas, aí com o governo do Estado, governo municipal, governo federal, que é também motivar o turismo em São Paulo. E isso, eu tenho 57 anos de São Paulo, sou obrigado a falar para o senhor que eu não conheço quase nada do turismo de São Paulo. Eu faço até evento, movimento, feito o máximo, não sei o que tem lá dentro. Passo em frente ao Ipiranga, não sei o que tem lá dentro. Então, nós estamos motivando, durante a semana, levando os aposentados, né? E no final de semana, a gente levando a família dos trabalhadores da construção, além de um passeio, além da distração, além de evitar que ele fique bebendo cachaça em casa e infernizando a mulher, quer dizer, ele está aprendendo cultura, né? Tudo com roteiro. Obrigado, companheiro. Professor Hélio, sua fala final, bem rapidinho, deixa seus contatos também. Bom, eu sou professor na Faculdade de Economia e eu posso ser encontrado no e-mail hzy@usp.br. Eu quero agradecer mais uma vez o Ramalho por essa oportunidade. É muito gratificante estar aqui com vocês,
O Ramalho me mostrou aqui o prédio do Sintracom, é uma coisa impressionante o cuidado com que esse prédio é conservado, os recursos que estão aqui. O Ramalho é um empreendedor sindical. E é uma pessoa de uma clareza de ideias muito, muito importante. É um exemplo para ser seguido. Meu parabéns, Ramalho. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Companheiro Ramalho, muito obrigado. Gente, nós não temos mais tempo e voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá.